Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, no nosso canal no YouTube, no player do Facebook, na página inicial do bocnews.com, também na timeline do Twitter. Aliás, lá no bocnews.com você também pode apenas ouvir o programa se quiser. O modo rádio/podcast está disponível no canal de áudio que fica no site, e você também tem a opção de ouvir o programa pelo aplicativo da Rádio BocNews. Você vai lá na sua loja de aplicativos, baixa no seu celular, se quiser apenas ouvir o programa desta sexta-feira, que é um dia importante para o Santos Futebol Clube, porque afinal de contas, às 8 horas da noite, teremos a Copinha semifinal Santos e América Mineiro, um jogo certamente com torcida ocupando todos os lugares do Anacleto Campanella lá em São Caetano, torcendo para que o gramado esteja razoável e para que não haja queda de energia, como aconteceu na partida do São Paulo contra o Cruzeiro. São Paulo que classificou, vai pegar o Palmeiras neste sábado, e o Santos passando, ele terá um clássico pela frente contra um dos seus tradicionais rivais. A meninada já mostrou serviço na Copinha, tem potencial, tem qualidade. Vamos ver num jogo contra um time que está super badalado como é o Palmeiras, ou bem estruturado como é o São Paulo, o que eles podem fazer nessa reta decisiva. Santos que ontem apresentou na sua equipe principal o zagueiro Eduardo Bauerman, Santos que apresenta hoje, logo mais, oficialmente, né, com entrevista coletiva, o Ricardo Goulart, que vai se preparando para a estreia semana que vem fora de casa contra a Inter de Limeira no Campeonato Paulista. O Santos que tem desfalques, né? O Felipe Jonathan testou positivo para a Covid-19, o Kaique também está se recuperando, ou seja, o Carille não vai contar com todos os seus jogadores à disposição no início do Campeonato Paulista, e quem também está neste momento em resguardo é o presidente Andrés Rueda, que acabou de divulgar que testou positivo para a Covid-19, está assintomático, está vacinado. Então a gente torce pela plena recuperação do presidente do Santos Futebol Clube, tá certo? Deixa eu apresentar quem está comigo no programa desta sexta-feira, retornando aí após o nosso período sabático, as nossas férias, né? Nosso um mês de descanso. Está aqui o doutor Rafael Cobra, nosso especialista em direito desportivo, torcedor do Santos, também advogado. E eu falava lá no dia 17 de dezembro, um pouquinho antes: doutor Cobra, espero que quando voltarmos não tenhamos mais novela do Marcos Leonardo. E a novela finalmente terminou, o rapaz renovou, está aí jogando, treinando para ser titular do Santos na temporada. E também conosco, nesta semana de retorno do programa, eu espero que sem maiores dificuldades, o Henrique Farinha, economista santista, traz muita informação, especialmente para o internauta lá no Twitter, vai participar conosco no programa de hoje para falar da Copinha, também para falar desta equipe principal do Santos Futebol Clube. Doutor Cobra, obrigado pela presença mais uma vez, bom dia. Feliz 2022 para o amigo, ainda bem começando sem polêmicas dentro do campo no aspecto jurídico. Fora ainda tem algumas coisas, né? Os esqueletos no armário sempre dançam, né? Os esqueletinhos e tal. Mas dentro do campo, pelo menos o Santos vai começar com alguma tranquilidade, não é, doutor? Bom dia. Olá, Alex. Muito bom dia. Muito bom dia aí à vasta audiência do Esporte em Destaque, ao Henrique também, que tem o prazer hoje de dividir aqui a bancada. Desejando a todos aí, de fato, um ano de 2022, primeiramente de muita saúde, né? Hoje é o mais importante que se pode desejar às pessoas que a gente quer bem, e que o ano do Santos Futebol Clube também seja um ano mais calmo do que o ano passado, ou sem tantas emoções que o torcedor santista não está acostumado, de brigar na parte de baixo da tabela. Mas, de fato, eu acho que o ano de 2022 promete ser mais promissor para o Santos Futebol Clube. O ano passado foi um ano de grande reestruturação,
e acho que a diretoria deu demonstrações claras de que aprendeu com alguns equívocos que foram feitos, especialmente ali no departamento de futebol no ano passado. Então, acho que a tendência é que tenhamos um ano de 2022 mais promissor para o Santos Futebol Clube, ainda em reconstrução, mas sem tantas dificuldades dentro de campo como no ano passado. Esse, pelo menos, é o sentimento que passa no primeiro momento. E vamos ver também aí as boas, gratíssimas revelações que a Copa São Paulo tem demonstrado. Algumas nem tão revelações assim, né, mas estão se solidificando numa competição de nível interessante, forte, e que devem acrescentar bastante à equipe profissional do Santos, os famosos reforços caseiros, né? Vamos então a mais um programa aí de um debate bem interessante sobre o nosso amado Santos. Muito bem, doutor Rafael Cobra, que é o homem do direito, e Henrique Farinha é o homem do dinheiro. Sai de um dia e vai para o outro. Saímos do dinheiro, vamos para o direito, vamos para o dinheiro. Né? E o doutor Rafael Cobra falou um negócio importante e que a gente tem ressaltado. Torcedor, é legal começar o ano do jeito que a gente está começando, com a sensação de que os problemas estão sendo resolvidos, Barcelona resolvido, as questões financeiras primordiais. Ontem o Santos bateu 30 mil sócios, eu estava na live do Canal 10 quando veio a informação dos 30 mil sócios. Agora é estimar, quem sabe até o final do ano chegar nos 40 mil, né? Caiu aí, voltou o doutor Cobra. Chegar aos 40 mil, porque é importante o torcedor que tem condição se associar, mas o próprio presidente Andrés Rueda falou que, apesar de termos uma perspectiva melhor esse ano, ainda vai ser uma dificuldade, porque o ideal seria que o Santos pudesse trazer 3 Ricardos Goulart, né? Não dá, deu para trazer um, quem sabe ano que vem isso possa acontecer. E acho que quando se fala em finanças, em dinheiro, é uma mensagem que é preciso passar para o torcedor. Correto, meu caro Henrique Farinha, obrigado pela presença mais uma vez. Desejo ao amigo um próspero ano de 2022. Um abraço. Obrigado, Henrique. Bom, obrigado a você, Alex, por mais uma vez me convidar para estar aqui. Prazer em estar mais uma vez com o Dr. Cobra. Eu acho que o que fica claro por essa gestão do Andrés Rueda, que completa um ano, é que o clube hoje está em um outro estágio, né? Essa é a verdade, né? Em termos de gestão e financeiros, o clube recuperou sua credibilidade. E recuperar a credibilidade significa, além das certidões, além de ter uma gestão de todo mundo que assina contrato recebe, isso significa passar uma imagem diferente para o mercado. Não foi à toa que o Santos conseguiu ter indicação das suas verbas de marketing e publicidade. Não foi à toa que o Santos conseguiu fechar contrato com o Ricardo Goulart, porque, ao que se sabe, ele exigiu garantias do Fluminense e não as teve. Então, isso tudo demonstra que o clube hoje está em um caminho muito mais, diria, de oferecer muito mais de esperança para os torcedores do que há um ano atrás, onde a gente nem sabia se conseguiria pagar os jogadores, se os jogadores iam sair ou não por rescisão indireta, como muitos já fizeram no ano passado, né? E não tínhamos a menor perspectiva de futuro, né? Então, esse acordo com o Barcelona, que foi o último dos 10 itens, né, que foram levantados pela gestão como pontos principais de serem atacados, né, dá um outro respiro, né, porque seriam 4 milhões e meio de euros, né, que o Santos teria que arcar, né. Então, acho que foi mais uma vitória sob o ponto de vista de gestão. Claro que todos nós sabemos que o ano de 2020 e 2021 foi um ano de aprendizado para a diretoria técnica, né, em termos de gestão esportiva. Erros foram cometidos? Sim, foram cometidos, não há a menor dúvida disso, né? Mas pelo que está se vendo, há um esforço em corrigi-los, né? E a gente está notando que há evolução e mudanças
processos e investimentos, por exemplo, agora o clube tem condições de fazer investimentos no departamento médico, por exemplo. Compra de equipamentos, mudança de estrutura, né? Isso tudo vai ter impacto positivo sobre os jogadores e sobre o resultado, né? Então eu acho assim, eu vejo 2022 como um ano de muita esperança. Ainda um ano de transição, mas um ano de muita esperança que a gente não vai sofrer, não vai sofrer tanto, não vai passar os sustos que nós passamos em 2021. É o que todo mundo espera, né? Sem susto, né? Porque já o que a gente assustou no passado... É susto, não chega. E olha que eu sou cardíaco, hein? Eu também. Eu não estou brincando, é sério. Eu tomo remédio todo dia. Se eu não eu morri em 2021, ainda mais com a final de Libertadores daquele jeito, não vai ser uma final de copinha que vai acabar comigo. Mas que eu quero ganhar, quero. Porque eu não quero... Primeiro que eu quero que a piada continue. Segundo que eu não quero virar alvo de piada. Se o Santos perder a copinha, claro, precisa passar primeiro, né? Aí chegar na final e ver se o Palmeiras passa também, né? Isso é outra história. Vamos aguardar. Vamos pro break rapidinho, para a gente dar aquela respirada aqui no começo, porque eu vou separar o programa em duas partes. Vou falar com o doutor Henrique, com o Henrique e com o doutor Cobra sobre Copinha, revelação de jogadores neste próximo bloco e, claro, depois abordar um pouco a preparação do time para o início do Campeonato Paulista. Aliás, o Santos deve estar jogando agora lá o amistoso com a Briosa. Vou pedir aqui para as fontes externas, ver se alguém me avisa como é que está ou como foi o nosso amistoso, jogo-treino com a Briosa, tá certo? Deve estar rolando lá no CT. 11h43, intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. 11h45 de volta com o Esporte em Destaque, lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, o telefone é o 13-3229-8855, lembrando que tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências que subiram a serra na cidade de São Paulo, Grande São Paulo, ABC e agora também com a incorporação do Cicobi Santa, Cicobi agora também lá em Santa Catarina e no Rio de Janeiro, tá certo? Nesta sexta-feira, 21 de janeiro, também estamos completando 3 anos do Canal 10 no ar, né? Foi de uma forma divertida, descompromissada, que eu gravei um vídeo horroroso, todo tremendo, todo torto, com a imagem na televisão atrás e tal. Vou botar isso aqui no ar, vamos ver o que acontece. Nem tinha nome de Canal 10 ainda, aliás, foi o Fernando de Maria, né, que batizou o canal, deu a sugestão e eu acatei prontamente diante da sugestão do Fernando de Maria aqui do BocNews. E a brincadeira deu 700 e poucas visualizações, eu falei, opa, acho que vai dar certo. E estamos aí 3 anos depois com mais de 26 mil inscritos, fazendo as nossas lives, os nossos vídeos. Agradeço a todos pela audiência. Aliás, subi agora pela manhã, tinha deixado programado, já tinha gravado antes, porque hoje vai ser uma correria daquelas, né? Teve rádio, estou aqui agora, depois tem TV,
depois tem o jogo, depois eu não sei como é que eu vou fazer para gravar pós-jogo, porque às 11 tem que estar lá no Esporte por Esporte também, a gente vai dar um jeito, a gente sempre dá um jeito. Então agradeço a todos aí que prestigiam o trabalho do Canal 10, que replica inclusive depois o nosso conteúdo aqui do Esporte em Destaque, tá certo? Bom, Copinha, meus caros, hoje Santos e América. Doutor Cobra, o senhor que acompanha bastante categorias de base, vê a molecadinha jogando e tal, acompanhou bastante o Santos, não sei se teve chance de ver o América, que análise faz sobre a possibilidade do Peixe, dos peixinhos chegarem à final e depois se há condição de encarar o Palmeiras ou o São Paulo, doutor Cobra? Bom, antes disso, parabenizo pelos 3 anos do Canal 10, Alex, muito bacana, eu que sempre acompanho aí os seus vídeos. Bom, eu não acompanhei jogos do América nessa competição, vi muito pouca coisa, mas é uma equipe que já há bastante tempo tem um trabalho de formação muito interessante, com a revelação de ótimos jogadores, sempre alimentando a equipe principal com os seus jovens, e vem de uma campanha bastante sólida, né, na Copa São Paulo, eliminando equipes tradicionais aí no percurso. Então, certamente vai ser mais um jogo difícil que o Santos terá, mas eu acho que o Santos foi uma equipe que cresceu muito ao longo da competição, né? Iniciou com uma formação diferente da que vem atuando agora, mas a equipe vem se fortalecendo, o conjunto ganhando corpo, né? E alguns jovens bastante talentosos. O Santos tem aí realmente uma safra bem interessante que, como dito na entrevista coletiva do Dracena recente, que se não forem queimadas etapas nesse processo de formação, o Santos tem de fato uma equipe que pode render muitos frutos esportivos, primeiramente, na equipe profissional, e frutos financeiros também, né? Porque além de jogadores muito talentosos, chama a atenção dessa equipe do Santos, que não é muito comum nas equipes do Santos, é uma equipe de um porte físico muito avantajado, né? Atletas grandes, são biotipos tidos como comerciais no mercado do futebol, né? Então, além de talentosos, de vestirem uma camisa talvez a mais pesada do mundo, são atletas com biotipos que o mercado internacional, de fato, vislumbra interesse. Então, o Santos tem uma safra muito interessante. Desde o início da competição, me chamou muito a atenção o zagueiro Jair Paula, né, um menino mais jovem desse elenco e de uma capacidade técnica, física, assim, impressionante. É um menino que certamente renderá aí muitos frutos ao Santos Futebol Clube nos 2 aspectos, desportivos e depois financeiros, né? O trio ofensivo, evidentemente, tem chamado a atenção, não à toa, jogadores talentosos que suas características têm encaixado muito bem, né? Dá para se destacar também o Ed Carlos, um jogador que com um biotipo diferente do tradicional, mas com uma capacidade de toque de bola, de enxergar passes que lembram os bons momentos de Paulo Henrique Ganso, acho que sem exageros. É um menino de fato muito talentoso, mas eu acho, a opinião realmente pessoal, que muitos jogadores talentosos, mas talvez aquele que esteja mais pronto para pegar e vestir a camisa de titular do Santos Futebol Clube em curto espaço de tempo, seja o lateral esquerdo Lucas Pires. É um jogador, na minha visão, assim, com todos os predicados já para chegar na equipe principal, numa posição que o Santos, teoricamente, busca uma contratação, mas eu acho que, olhando para dentro de casa, esse menino tem todo o potencial para tomar a posição ali e fazer história na lateral esquerda do Santos. Acho esse menino, assim, fantástico em todos os aspectos possíveis. Então, vejo com muito otimismo esse jogo do Santos hoje e em avançando para a final, realmente virá uma pedreira, seja ela qual for, né? Muito bem, olha, parece transmissão de pensamento, mas eu ia falar justamente isso do Lucas Pires, porque ontem, depois da live que eu fiz com o Luciano Ribeiro,
Alguém me escreveu assim, o Lucas Pires ele é um novo Felipe Jonathan porque ele vai para o ataque e não volta para marcar. Ele volta para marcar, como todo lateral volta para marcar. O problema é que ele ataca porque ele tem qualidade, e aí você precisa ter um sistema ou com 3 zagueiros ou com um volante que dê cobertura para você aproveitar o talento dele, porque senão é só pedir para ele ficar parado na defesa, porque é humanamente impossível qualquer jogador que ataca voltar, a não ser que seja o The Flash, a não ser que o nome do lateral seja Barry Allen. Aí ele consegue voltar para marcar na velocidade que as pessoas querem, é uma questão de física, né? Aquela física do Einstein, não tem como, cara, a velocidade dele é impossível. Ele não volta para ele volta, mas isso acontece com qualquer lateral do universo, precisa ter cobertura quando o cara está atacando, ou então o técnico manda ele ficar parado na defesa e você não aproveita o principal potencial deste jogador. Meu caro Henrique Farinha, faça a sua análise também desta equipe da Copinha, sobre o futuro dela, neste futuro imediato, que é o jogo de hoje, e também numa eventual final. E claro, se você tiver visto o América, por gentileza, nos brief, como é o termo da moda, né? Traga aí a informação. Eu odeio essas coisas, mas eu falo tirando sarro. Sobre o América, causa preocupação a sua pessoa, o time, o Coelho de Minas, ou Henrique? Bom, eu, em primeiro lugar, quero te parabenizar também pelos 3 anos do teu canal, que eu assisto sempre e interajo quando possível. E o que eu queria dizer é que, assim, eu acho que o América é um time que vai impor dificuldades, porque é um time também com jogadores altos, fortes, vários jogadores altos fortes, já com média de idade próxima também dos 20 anos, e que joga no mesmo esquema do time principal, com linhas próximas e em transição rápida, né? Então acho que o time vai ter dificuldade, sim. Esse time do Santos, de qualquer forma, eu considero como favorito por algumas razões. A Copinha esse ano, por conta da pandemia, virou um torneio sub-21. E o time do Santos tem 6 jogadores sub-21. 2 deles já completaram 21 anos, inclusive, que são o Diógenes e o Sandro, né? O Sandro hoje, infelizmente, parece que vai estar fora por lesão muscular. Mas são 6 jogadores sub-21, que não disputariam a Copinha em ano normal. Caso do Diógenes, do Sandro, do Lucas Pires, do Ed Carlos, do Lucas Barbosa e do Juan. Além disso, é um time com média de altura elevada, porque 6 jogadores também têm entre 1,85 e 1,95. Que são o Jair, o Derek, o Jonathan, o Ed Carlos, o Lucas Barbosa e o Juan. Então é um time muito forte, fora o goleiro. Então, que é o Diógenes, tem 1,86. Então, é um time muito forte fisicamente e muito maduro do ponto de vista também físico e emocional. Então, isso faz diferença em uma faixa etária dessas, né? Então, as nossas avaliações, elas têm que levar em conta esse aspecto. A gente pode lembrar dos times de 2013 e 2014, que foram campeões, e que muitos jogadores que eram tidos como possíveis revelações não confirmaram, né? Vamos colocar aqui 2 casos, Stefano Yuri e Giva, por exemplo. Os melhores jogadores das 2 edições, em 2013 foi o Leandrinho, em 2014 foi o Lucas Otávio, que inclusive nem joga mais. Então acho que nós precisamos ter um pouco de cuidado na hora de projetar o futuro deles. Acho que vários deles vão ser incorporados ao elenco, sim, como o Lucas Pires, como o Juan, que são jogadores que aparentemente, como o Lucas Barbosa, que são jogadores que aparentemente estão mais prontos. Dito isso, acho que o Santos é favorito hoje, sim. Acho que tem condições de passar e creio numa vitória e na ida à final. Muito bem, a final que tem aquela dúvida, né? Eu li que em o Santos passando, e o Henrique, que é o homem das contas, ele vai confirmar ou não, em o Santos passando com vitória e o Palmeiras passando com empate e vitória nos pênaltis, a final seria mando do Santos com torcida do Santos.
qualquer resultado que tenha vencedor no confronto São Paulo e Palmeiras, acho que se o São Paulo passar de qualquer jeito, ele é o privilegiado, né? O Santos jogaria ou no Morumbi ou no Allianz com a torcida toda rival. Acho que é isso, né, Henrique? Está fechado o microfone. Exatamente isso mesmo. Quem tiver melhor campanha leva vantagem da torcida. Acho um regulamento absurdo, na minha opinião. Porque os grupos eram diferentes, né? Os cruzamentos também. Enfim. Como foi absurdo marcar a partir de hoje no Anacleto Campanella, que é um estádio com problemas de infraestrutura, claro, né? A gente viu o que aconteceu na última partida. Faltou ambulância, aí faltou luz e faltou gramado. O gramado é horroroso. Então, por mais que consertem a parte de energia e tenha ambulância, o gramado é horrível. Além disso, está em reforma. 75% dos lugares são interditados. Então, eles vão disponibilizar só 4.600. 3.800 para o Santos e 800 para a torcida do América. Eu realmente quero saber onde tem tanto torcedor do América no ABC. Mas, enfim, é isso. Pois é, o aspecto que eu acho interessante é que esse percentual mesmo pequeno de torcedor vai trazer um clima de decisão maior do que estava sendo lá em Araraquara, porque infelizmente aquele estádio que é bonito e tal, nunca pegou lotação máxima, enquanto lá o Santos jogou, né, lamentavelmente. Doutor Cobra, para a gente até fechar esse bloco, agora, além do que o Henrique falou, de jogadores que estão aí numa idade limite, aconteceu um fenômeno dentro da Copa São Paulo que foi, assim que o Patati se destacou, veio a informação, olha, o contrato dele acaba no fim do ano. Correram para renovar o contrato do rapaz por 3 anos. Imagino que essa lista seja grande, eu sei que, por exemplo, a diretoria tem que pensar, por exemplo, no Kaique, em outros jogadores que estão em cima, porque tem gente já cobrando a renovação do Matheus Lima, né? O menino do Sub-15, que acabou de fazer 16 anos, já pode assinar o primeiro contrato profissional, não assinou ainda, mas tem toda essa rapaziada aí nessa faixa de 20 e 21 anos, que a diretoria vai ter que se debruçar, porque se o Dracena está dando entrevista e ontem ele falou com o Ademir Quintino, antes tinha falado no Esporte por Esporte que as renovações são reforços, aí tem que entrar muito bem essa avaliação do Carille e do próprio Dracena. Se jogadores do Santos estão se destacando porque já são um pouco mais maduros numa copinha que tem os extremos do 15 aos 21 anos, ou se eles realmente têm condição de agregar já agora. Eu acho que tem, talvez, um pouco mais à frente, ou se já agora na visão da diretoria. E isso impacta diretamente na confecção de um novo contrato, de 3 anos, 5 anos, enfim. O que o senhor sabe a respeito dessa condição desses jogadores e qual é o comportamento que deve haver quando se termina um campeonato como a Copa São Paulo, hein, doutor? Um dos grandes desafios da gestão de uma equipe de futebol é justamente a gestão de contratos, né? Você tem que adotar sempre como estratégias as formas em que a legislação possa te deixar menos vulnerável, né? Porque a gente já falou, já debateu em muitas ocasiões que, de fato, a legislação desportiva ela não protege adequadamente as equipes formadoras, né? Principalmente num olhar de jogadores com maiores destaques que despertem o interesse de mercado internacional, né? Mas a gestão de contratos é uma das questões a serem bem exploradas ali pelo departamento de futebol, e eu acho que a vinda do Guilherme Lippe, que é um ótimo profissional, também tem esse aspecto de auxiliar na gestão de contratos, não somente dos atletas já na equipe profissional, mas também e principalmente desses atletas em processo de formação. E um exemplo disso é que na equipe anterior em que eles trabalhavam, diferentemente do que a grande maioria faz de buscar a profissionalização do atleta já aos seus 16 anos, eles sempre adotaram uma mentalidade diferente, de
segurar esse primeiro contrato profissional pelo menos até o atleta completar 17 anos, para que possa, com base nas legislações, fazer um contrato de 3 anos e já no primeiro ano desse contrato poder iniciar uma negociação com os 18 anos completos de um atleta de um vínculo mais extenso, né? Então, são estratégias jurídicas e comerciais que os departamentos de futebol devem adotar, mas que talvez isso possa vir a ser replicado no Santos. Valendo dizer que, ainda que o atleta com 16 anos não assine o contrato profissional, mas tendo um contrato de formação e principalmente recebendo um valor elevado de bolsa-aprendizagem, isso também traz garantias para o clube no aspecto interno e mercado internacional também. Então, é um grande dilema, não há uma estratégia que garanta 100% de sucesso, de tranquilidade para os clubes, ou então nenhum clube perderia seus jovens talentos, ou deixaria de capitalizar o suficiente, o que se projeta para esses atletas, mas é sim um grande dilema e o Santos precisa estar atento nessa situação. A medida adotada com o Patati foi já extrema, né? Porque era um atleta que, ganhando visibilidade na principal competição, de maior destaque na temporada para a categoria dele, com um contrato já muito próximo do final. Tranquilamente conseguiu se resolver por interesses ali comuns das partes, mas é uma vulnerabilidade que o clube se expôs nesse caso, né? Eu acho que estamos em novos tempos no olhar de gestão de contratos de atletas, principalmente esses que estão em vias de chegar à equipe profissional. Muito bem. Olha, enquanto o Felipe Brandão prepara ali o nosso próximo intervalo, deixa eu registrar algumas mensagens aqui, porque já vamos falar de Fábio Carilli e sua trupe, seus atletas, esse novo time do Santos que está sendo formado. Aliás, está uma correria danada para resolver. Estão mandando lá em chinês, mandarim, pombo correio, sinal de fumaça, para arrumar os documentos do Ricardo Goulart para ele ficar disponível para a estreia aí na semana que vem. Aqui no Facebook, o Luiz Eduardo Cacheta. Bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. Tem torcedor rezando para o Santos ser eliminado hoje porque estão com medo do Palmeiras. Quando a torcida do Santos foi infestada de covardes, como atualmente, está bravo aqui o Cacheta. É o que eu falo, pode perder, pode, mas para ganhar você tem que estar na final. Se não tiver na final, não tem chance de ganhar, tá certo? O Roger Sanassi abriu aqui o nosso chat no YouTube. Bom dia, Alex e bancada. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. O Santos indo muito bem na Copinha. Torço para que bata o Ameriquinha hoje e vá para a final. Me preocupa que talvez seja o Palmeiras e tem a tia Leila nos bastidores, sei não. Acho que não vai acontecer nada demais. O máximo que pode acontecer é realmente o Santos ser obrigado a jogar lá no Parque das Alianças, com toda a torcida contra, aquela pressão danada e tal. Vai ter VAR, né? Na decisão, né? Vai ter VAR, então vamos ver aí se o cara vai... Porque eu vou te falar, se tivesse VAR nesse jogo do Santos contra o Mirassol, meu Deus do céu, a arbitragem... Eu só vi na vida uma arbitragem tão ruim assim. Quando eu cobri a várzea na Praia Grande, no campo do Cesac, lá no Canto do Forte, um juiz que atendia pelo apelido de Carrefour, terminou um segundo tempo com 35 minutos. Eu não sei de onde ele tirou. Acabou o jogo, acabou. Não, tá. Os caras, não, professor, o relógio, não, acabou, foi embora. Acabou com 30. Aí foi pro tribunal lá da Liga de Futebol Amador de Praia Grande. Foi um negócio surreal. Esse cara quase fez isso, né? Lá no jogo da última terça-feira. O Gil Santista aqui, bom dia, Alex, meu parça, velho. Eu acho que a gestão do Rueda está além das expectativas. No segundo ano já conseguiu trazer o Goulart. Bandeira no Flamengo, só no quarto ano conseguiu investir no campo. O Mário Gonçalves pergunta para o doutor aí se ele é dono de financeira. Pergunta se ele... Como é que trata dinheiro do Santos, negócio de peso? Como o Santos vai ganhar... Eu não entendi, Mário, o que você quis dizer com a pergunta. O doutor Cobra não é dono de financeira, não. Ele é só advogado. Não sei, não. Mas, enfim, vou tentar decifrar aqui a tua questão, tá certo? O Francisco Ribeiro também. Bom dia, Alex. Ganha do América de 3-0 e na final o Santos e São Paulo. O Santos só precisa agora no principal de centroavante matador.
lateral direito e lateral esquerdo, Chicão de Santo André. Francisco, meu caro Chicão, você sempre manda essa mensagem e eu acho que você está dando soco, murro em ponta de faca, porque assim, centroavante matador, quem é um centroavante matador? Aquele Henrique ceifador? O Hernani brocador? Para trazer esses jogadores aí, porque não tem no mercado. Quem que você quer trazer para o Santos de matador, na tua visão? O Santos renovou o Marcos Leonardo, é ele que é o centroavante do Santos. O Santos vai subir o Juan, ele que vai ser o reserva. Para quebrar o galho ali, tem ainda o Batistão, tem ainda o Marinho que pode jogar de falso 9. Então eu não vejo necessidade alguma, é jogar dinheiro pela janela agora, contratar um centroavante. Depois do Campeonato Paulista pode ser. E os laterais eu até concordava com você, mas depois de ouvir a diretoria dizer que vai dar uma freada, nós vamos com o Daniel Guedes, com o Madison, com o Sandro, com o Lucas Pires, com o Felipe Jonathan, com o Lucas Braga na esquerda no esquema com 3 zagueiros. Então acho desnecessário a gente continuar batendo nessa tecla. Precisa trazer centroavante, precisa trazer lateral. Por hora não virão, tá certo? 12:08, intervalinho rápido, voltamos em instantes para falar mais deste time principal do Santos que segue o jogo aqui. Estou tentando descobrir, o jogo treino com a Briosa está rolando, tá certo? Voltamos em instantes, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. 12:09, voltando com o Esporte em Destaque desta sexta-feira. O Arnaldo Bandeira também, bom dia a todos. As mudanças na gestão do Santos têm que continuar. Os gestores incompetentes e seus grupos apoiadores não podem voltar mais à gestão do clube. O Eite Mizobi já está dando bom dia a todos aqui também, obrigado. O Roger pede para o Rueda pagar os boletos dele se candidatar à reeleição. Acho que nenhuma das duas coisas vai acontecer. Nem ele pagar os teus boletos e nem se candidatar à reeleição. O Roger está dizendo que assistiu o primeiro vídeo no dia que lançou. Obrigado, Roger. Você é um dos nossos primeiros acompanhantes do Canal 10. O Wagner Dias, um abraço frutuoso. É o Farinha, é o Wagner Dias lá do canal Blog Sou Santista. Quem mais aqui? Deise Lopes, bom dia a todos. Eu gostaria de saber de vocês sobre o caso do Robinho. E não pode... Como é que é? Não pode resistir em falar que o Dr. Cobra é inteligente e lindo. Ela está elogiando a sua beleza, Dr. Cobra, aí, tá certo? Deise, desculpa, eu não vou falar do Robinho. Já falei o que tinha que falar do Robinho, não vou ficar... A gente tem coisa agora, a vida do Santos continua, é um assunto que passou, é importante, já citamos, mas vamos em frente, tá certo? Olha, eu fiz... Sabe, quem assiste Dragon Ball, já viu? A fusão assim? Então, nós fizemos a fusão, Goku com o Vegeta, dá como é que é o Gogito, como é que era? Gogita, né? Isso. O Mário Gonçalves falou assim, Vanderlei Frutuoso, pergunta para ele. Hã? Não, o Vanderlei é meu amigo, tá no ar, inclusive. Valeu, Mário. A gente faz a fusão qualquer dia aí. Como é que deixaram passar aquele menino
centroavante do Palmeiras que foi oferecido ao Santos, deixou passar uma joia. Tem uma história, são duas histórias diferentes. Uma que o rapaz foi interceptado antes de chegar aqui, e a outra que o Santos não ofereceu à época condições para que ele ficasse. Se o Palmeiras ofereceu melhor, vai ver que foi isso. Vou começar com o Henrique aqui, enquanto o Felipe Brandão prepara aquele copy de imagens com o treino de ontem, né? Enquanto a gente assiste as imagens. Tá gostando aí do rumo que o Santos está tomando na equipe principal, Henrique? 3 zagueiros, com o Ricardo Goulart ali fazendo a meiuca, com o Marinho aparentemente seguindo, com a renovação do Marcos Leonardo. O que você tem achado desse reinício, digamos assim, né, de trabalho, porque o Carille continua e o Santos aí se preparando para enfrentar a Inter de Limeira na semana que vem. Estamos aí com o vídeo da Santos TV e as imagens do treino. Fala, Henrique. Tem até o oferecimento, até que bom, de propaganda de graça aí. Apoia o Santos, a gente dá uma força, né? Uma vez a gente corta antes, né? Porque até que bom de não me dar nem um copo d'água para eu exibir a marca dela aqui, mas tudo bem, vamos em frente. E aí, Henrique, o que você está achando desse momento do Santos, hein? Eu acho que o Carille está fazendo bem em usar a memória tática do que foi desenvolvido no ano passado, né? Nós não tivemos nenhum reforço para as laterais. Nossos laterais são laterais, principalmente o Madison para a direita, é muito mais ala que lateral, né? O Felipe Jonathan já jogou bem em linha de 4. Basta lembrar que ele foi bem em 2020, né? E era linha de 4. Então, mas acho que ele está fazendo bem. Nós temos bons zagueiros e acho que devemos usá-los. Quanto ao meio-campo, eu tenho uma visão um pouco diferente da do Carille e de algumas pessoas, né? O Carille ele gostaria de contar com um volante alto, forte e tal, justamente para entrar em linha de 4 e compensar esses laterais. Eu discordo. Eu acho que a gente já tem um excelente volante, que é o Sander, né? O Sander é um volante muito técnico, tem capacidade ele tem boa visão de jogo, ele dá velocidade, ele liga o jogo com grande facilidade. Então, acho que o nosso volante nós já temos, que é o Sander, né? Eu montaria o meio-campo, sim, com o Goulart nessa ligação, seja com 2 atacantes, ou mesmo o Goulart como segundo atacante, né? Ou se revezando, ou trocando de posições com o Marcos Leonardo, com o Marinho, com quem quer que seja, dependendo do momento do jogo. Então, acho que sim, neste momento, ir com os 3 zagueiros e montar o time como ele está fazendo é o caminho certo para evitar que se recomece quando se teve um bom trabalho no segundo turno do Brasileiro. Esse trabalho, inclusive se fosse um campeonato só, o Santos teria terminado em 6º lugar. Estaria na Libertadores, né? Então isso mostra que a gente tem que, de um ano para o outro, já que o técnico foi mantido, a gente tem que ter um sentido de continuidade, né? De planejamento para ter uma continuidade e evolução. Recomeçar um trabalho quando você não tem os elementos, eventualmente, para oferecer aquilo que se pode imaginar, não acho mais indicado. Então, acho que está fazendo bem. Muito bem. Só uma lembrança importante aqui que eu vi agora também. Hoje, a meninada do Sub-15 joga lá a semifinal da Copa Votorantim, né? Contra o Cruzeiro. E o pessoal do Diário do Peixe fez uma parceria, eles estão transmitindo esses jogos, às 3 da tarde. Então, quem puder, né, acompanha, prestigia, porque esse Sub-15 aí, daqui a pouco, já o ano que vem, já tem alguns disputando a Copinha também. Eu penso exatamente como o Henrique, o Dr. Cobra, em relação ao sistema tático do Santos. Aliás, já montei o meu time no PES e no FIFA. E gostaria que o Carille um dia jogasse online comigo. Já pensou? Não vou dar essa ideia, eu sou tonto, eu dou as ideias no ar, alguém vai roubar minha pauta depois. Carille, a gente joga online, a gente põe Santos contra Santos. Meu time é João Paulo, o Kaique na direita, o Bauerman na esquerda e o Velasquez na sobra, como ele foi muito bem o ano passado, quando jogou na sobra. O Madison, que é o goleador da lateral direita. Acho que eu nunca vi um lateral que fizesse tanto gol quanto o Madison faz. O Lucas Braga na esquerda. O meio de campo era Sandri Zanocelo e
Ricardo Goulart na frente, Marinho e Marcos Leonardo. E ainda sobra uma galera, Ângelo, Batistão, Pirani, o Sanches que está fininho, o Felipe Jonathan que pode jogar no meio, pode jogar na ala, enfim, o Camacho que tem experiência. Você tem hoje ótimas opções para o Marcos Guilherme, que joga em 7.600 posições diferentes. Então, por isso que eu digo, fora a molecada que vai subir, né? A minha perspectiva para o Santos é muito boa. Em relação a esquema tático que o Carille tem preparado, o que o senhor está achando também, doutor Cobra? Eu concordo com os colegas. Eu acho que a manutenção do esquema tático, até porque não vieram reforços que deem alternativas tão diferentes do que vinha sendo montado. Então eu acho que é uma tendência interessante da manutenção ali. Embora o torcedor santista, até o ano passado, sempre foi muito reticente aos 3 zagueiros, né? Mas acho que por ter sido algo que tirou o sufoco do torcedor, acho que agora é mais aceitável, né? E o time se mostra ali com jogadores com características para jogar dentro desse esquema. Eu tenho muita expectativa em cima do zagueiro Bauerman. Eu acho que é um jogador assim que me chamou muito a atenção no confronto, naquele trágico confronto contra o América Mineiro em Vila Belmiro, que logo depois saiu a notícia de um pré-contrato com ele, mas naquela partida ele me chamou de fato a atenção já, além de um porte físico extremamente avantajado, mas com recurso técnico para iniciar as jogadas, né, um posicionamento interessante, e tem a facilidade, apresentação ontem, de, ainda que seja destro, de jogar pelo lado esquerdo da zaga, né? Então eu acho que ele encaixa bem num trio com o Kaique pela direita e o Velasquez sendo uma função ali de um líbero, né, na sobra, onde ele foi muito bem já também. E eu acho que o Santos tem alguns jogadores que agora, com o descanso necessário de férias, com uma pré-temporada bem feita e um início de competição ali de forma gradativa, eu acho que alguns jogadores que não tiveram boa performance no ano passado têm tudo para se tornarem grandes reforços. Talvez o maior deles seja o Batistão, né? Eu acho que é um jogador que tem muita característica que pode acrescentar a esse time do Santos, além do aspecto de ser um torcedor dentro de campo, mas é um jogador que agora ele próprio externou já nas entrevistas também que não vinha ali de uma boa preparação anterior, chegou querendo produzir mais do que o corpo aguentava, né? E não foi bem naquele primeiro momento, mas eu acho que é um jogador que tem tudo para fazer uma excelente temporada. O Sanches visivelmente está numa forma física muito diferente do que retornou no ano passado. Eu acho que é um jogador que vai ser muito importante nessa temporada, ainda que não seja titular absoluto em todos os jogos, mas certamente terá uma importância muito grande ao longo dessa temporada. E um jogador que eu sempre gostei muito e não conseguiu voltar de lesão, eu acho que ele pode ser muito útil também nessa temporada, é o Jobson. Eu acho um jogador de características muito interessantes e se de fato conseguir ter uma condição física que garanta frequência em campo, é um jogador que também pode ser extremamente útil nessa temporada. Então eu acho que o Santos tem ótimos reforços dentro do seu próprio elenco para que faça uma temporada mais segura. Muito bem, olha, eu vou pedir a gente já colocou a imagem aí do Bauerman recebendo a camisa 4, e aliás ontem deu, só se eu tuitei assim, pelo jeito a tradição do 4-2-6-3 foi pro brejo, né? Mas deu uma confusão, uma discussão isso aí. Eu preferia que fosse como era antigamente, mas também não vou perder o sono por causa disso. Isso aqui é esquisito, o cara 290, jogador, sabe, tá bom, hoje é assim, mas tudo bem. Ele foi apresentado com a 4, ele é zagueiro, a 4 era sempre do lateral direito no Santos. O Carlos Rodrigues de Azevedo, já a gente vai ouvir o Bauerman, então 2 respostinhas dele, tá bom, Felipe Brandão, comecinho da coletiva. O Carlos Rodrigues de Azevedo, bom dia, Alex, parabéns pelo trabalho no Esporte em Destaque, no canal 10, de vento em popa, sucesso, amigo, parabéns aos convidados também.
O Wagner diz que o Jair Paula joga muito. O seu Sino Alves, bom dia, Alex e meninos da live. Olha, Alex, tem umas coisas que não dá para entender. Me refiro a São Caetano, onde será o jogo. Se tiver jogo, né? Santos em Araraquara, o América em Jaú, por que São Caetano? Lamentável, né? Aliás, eu não sei por que não em Barueri. Por que só o Palmeiras e o São Paulo podem jogar em Barueri no sábado? Por que não faz tudo lá de uma vez? Não é? Mais simples? Aliás, um estádio maior... Araraquara também. Para acomodar mais. Eu até entendo trazer para a Grande São Paulo, porque certamente a torcida do Santos iria colocar mais de 10 mil pessoas esta noite lá em Barueri. Vai colocar quase 4 em São Caetano, mas nas condições que a gente sabe, né? Infelizmente. O Adonis Varactes acha que o Lucas Pires bem falho na defesa, ele apoia bem, mas na marcação ele falha. Adonis, eu acho que todo jogador jovem ele pode melhorar, especialmente na marcação. Duro seria ensinar o Pará a ser o Carlos Alberto Torres, né? Isso era impossível. Mas o Lucas Pires, que é bola demais, tem uma qualidade absurda. O pênalti que ele bateu, você já viu o golaço de pênalti? Foi o que ele fez. Então aprender a marcar é só botar ele para assistir Rock 3, né? Clubber Lang contra Rocky Balboa, para ter o Eye of the Tiger, que aí ele sai pronto para marcar. Como eu disse, duro seria ensinar o Pará a jogar como o Carlos Alberto Torres, tá certo? Eu só queria fazer um comentário aqui, Alex, que o Rueda acabou de publicar no Twitter que ele está com Covid. Ele está em casa, está resguardado, por isso ele não vai poder comparecer a eventos, nem a própria final, né, se for o caso. Boa recuperação para o presidente do Santos. O Fabiano Ionta, bom dia, Alex e convidados. Acho que o Santos deve testar os laterais da Copinha no Paulista. Após o teste, avalia a necessidade de contratar ou não. Na minha visão, ambos já estão prontos. Eu concordo. O Miquel está mandando boa tarde aqui para a gente também. O Zé Silva, bom dia, Dom Alex. Hoje vamos passar pelo América e vamos à final. Gerson Moreira, parabéns por mais um ano do canal, que por sinal gosto muito do seu trabalho. Hoje vamos chegar na final. O pessoal está confiante aí com a chegada do Santos à final da Copinha. O Carlos Diego, São Caetano pagou para jogar lá, gramado é um mangue. O Nando Xavier, diferente do ano passado, essa temporada iniciamos com um técnico que já conhece o elenco e agora temos opções. Vejo esse ano como promissor para o Santos. O Cadu Santos também, time do Santos da Copinha, tem essa vantagem física também por ser um dos times que tem mais jogadores de 2001, são 7 no time titular, enquanto outras equipes jogam as quartas com maioria 2003. O Henrique Farinha falou sobre isso aqui no começo da nossa live. Bom, eu prometi, não posso deixar de ouvir. Põe aí o Boerman, 2 respostinhas para a gente registrar a apresentação do zagueiro do Santos, meu caro Felipe Brandão, por gentileza. Eu acho que tá nítido para você, como está se sentindo, esse sorrisão que você colocou no rosto aí, recebendo essa camisa do seu xará e chefe, né, o Edu Dracena. E você já fez o primeiro jogo treino junto ontem com o time, foi um dos titulares da equipe. Você chega nesse Santos realmente para fazer o que você fez e agora vestir a camisa e estar à disposição do Caribe? Boa tarde, Flávio. Com certeza, cara, com toda a certeza do mundo, eu venho aqui pronto para me doar os 100%, assim como foi desde a minha apresentação aqui com o restante do grupo no dia 9. E como tu falou do jogo treino também, a gente vem nos preparando para esses objetivos que nós temos durante o ano. E esse jogo treino foi onde conseguimos fazer um bom jogo treino e conseguir dando uma pincelada agora para começar bem já o Campeonato Paulista na semana que vem. Pergunta agora do Eduardo Statucci, do Esporte News Mundo. Boa tarde, Eduardo. Boa sorte, bom trabalho também nessa nova fase na sua carreira agora. A minha pergunta no América, ano passado, no Campeonato Brasileiro, você só levou 2 cartões amarelos durante o campeonato todo. Eu queria que tu comentasse um pouco com a gente qual que é a importância dessa sua característica, aliada à sua força física e também ao que você já pôde observar do esquema de jogo do Caribe. Muito obrigado. Nada. Confesso que no final do campeonato fiquei um pouco com medo de tomar o 3º cartão, porque eu não queria quebrar essa sequência de jogos que eu vinha tendo. Então eu tomei muito cuidado, mas não é muito do meu perfil tomar muitos cartões. E então eu consegui terminar o ano bem, sem tomar o 3º, sem ficar suspenso por cartões.
E agora essa adaptação com o estilo de jogo do Carille está sendo bem tranquila, porque ele nos dá a informação, ele nos dá a dúvida e depois já nos dá a solução. Então a gente aprende a cada dia com ele. Para mim é diferente, porque eu vinha de um sistema diferente de jogo, mas chegando aqui, esses poucos dias que nós tivemos de adaptação já foi o suficiente para começar a se entrosar bastante e entender o estilo de jogo dele. Muito bem, aí o Eduardo Bauerman fala bem, né? Jogador inteligente, eu gosto muito de jogador inteligente. Eu acho que o jogador inteligente em campo, ele consegue pensar de forma inteligente também. Aliás, o cara não ficou suspenso por cartão amarelo no Campeonato Brasileiro, o Renato já pode entregar o terno para ele, então, né? O Renato teve um campeonato também que passou, acho que foi 2002, inclusive, sem levar cartão amarelo. Notícia aqui do Lucas Mussetti no UOL. Olha, Santos se reúne com a agente de Daniel Guedes, mas não avança por renovação. O Daniel Guedes deve estar cheio de proposta aí, né? Não quer renovar mais 6 meses e tal, precisa ver quais eram as condições. Enfim, vai ficar livre o Daniel Guedes. Enfim, é bom. Acho que se a regra vale agora para a molecada que está subindo, talvez tenha que valer também para quem está lá em cima, né? Vai deixar a vitrine para o Daniel Guedes 6 meses aqui, Campeonato Paulista, e de repente ele não renova e vai embora, estoura e vai embora. Eu falei sobre isso um tempo atrás. E se o cara vai bem, como é que vai fazer? Enfim, vamos ver, está podendo discutir renovação de contrato aí o queridíssimo Daniel Guedes, vamos aguardar. Meus caros, 12h28, a gente está caminhando aqui para o finalzinho do programa. Temos aqui, quem mais que mandou mensagem? O Fernando Martins manda um salve para o Vale do Paraíba, 3-0 para a gente hoje. Obrigado, Fernando. Um salve aí para o pessoal no Vale do Paraíba. O Alexandre Félix falando que o Bauerman viu o Bauerman jogando pelo América, um zagueiro muito bom, ótima contratação. Enfim, pessoal aí otimista com a decisão da Copinha, com essa reta final da Copinha e também com o momento do Santos Futebol Clube. Vamos aos nossos destaques finais. Henrique Farinha, muito obrigado pela presença mais uma vez. Fica aqui nas suas considerações finais. Tema livre para o senhor dissertar sobre algo deste momento de ainda reconstrução do Santos, porém com um olhar de perspectiva positiva para o futuro. Obrigado pela participação, reforço os votos de um feliz 2022 para o amigo e sempre que possível volte aqui ao Esporte em Destaque ou também na nossa live lá do Canal 10 que a gente está se acostumando a fazer já há um tempinho. Sempre conto aí com as boas participações do amigo. Obrigado, viu, Henrique? Não, obrigado a você, Alex. É sempre um prazer atender os seus convites, né? Estou à tua disposição. Com relação ao futuro do Santos, eu acho que o futuro é promissor. Ele exige persistência, exige resiliência, porque não é fácil para um clube, principalmente para uma gestão como a do Rueda, abdicar, eventualmente, de disputar títulos para sanear o clube. Muitos na torcida não entendem. Claro que no meio do caminho houve erros, houve problemas, e está se vendo que, aparentemente, as lições foram aprendidas, e eu projeto ainda 2022 como um ano de transição e 2023 como um ano que o Santos vai começar a competir mais seriamente. Para mim, ainda na minha cabeça, o ano em que o Santos vai estar equiparado ao atual G3, né, que é Atlético, Flamengo e Palmeiras, é 2024, onde aí o clube vai ter condições financeiras de bater de frente, né? Em 2023 já vai haver uma significativa melhora. Se algo acontecer antes disso, por conta do talento, do amadurecimento dessa geração que está aí, vários jogadores são realmente muito, muito talentosos, vai ser lucro. Mas assim, não acredito que a gente passe os sustos, os percalços que nós passamos em 2021. Vejo com otimismo e vejo que o clube está indo no caminho certo. E espero que todos que estão nos assistindo, assim como você e o Dr. Cobra, tenham um ótimo 2022 com um Santos cada vez mais forte. Muito obrigado, Henrique, pela participação. Dr. Cobra, também reforço aqui os votos de um bom ano para o amigo e fica aqui o tema livre, destaque final. Não tem nenhum simpósio agora no começo do ano não, né?
Os ternos estão todos no armário ainda, né, doutor Cobra? Ainda mais agora com esse surto danado aí, mas logo, logo tem aqueles eventos lá do direito desportivo e tal. O doutor Cobra sempre preparando aí os eventos. O senhor volta em 15 dias aqui no programa, tá certo? Sim, volto com muito prazer e estou novamente indicado como presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Santos para o próximo triênio que se inicia. E certamente, esperamos que com um controle maior aí de pandemia, que a gente possa ter os nossos eventos novamente aí, as nossas reuniões para debates de temas ligados aí ao esporte, e que é sempre muito prazeroso. E ao final do ano, certamente, este ano nós voltaremos com o simpósio de direito desportivo e gestão esportiva já tradicional que nós organizamos, mas que infelizmente nas últimas duas edições não foram possíveis aí por razões lógicas, né? E como dito já pelo Henrique, também acho que esse é um ano que o torcedor santista não sofrerá tanto quanto no ano passado, e é um processo de reconstrução que necessário de ser feito, e certamente teremos ali os próximos anos com condições de sim disputar as grandes competições, mas vejo o Santos nessa temporada com condições principalmente de disputar com bastante força as Copas, né? Seja a Copa do Brasil, a Sul-Americana, porque o Santos e o seu treinador tem qualidades para isso também, para esse tipo de disputas. Então, acho que é um ano bom, promissor, e que as categorias de base, sempre tão criticadas nos últimos anos, têm dado já nesses primeiros dias de 2022 bons sinais, não só com a Copa São Paulo de Júniores e bons destaques, mas também, como já mencionado aí durante o programa, o Santos disputa hoje a semifinal da Copa Votorantim, que é o mais tradicional aí dos torneios sub-15 do Brasil. Então mostra que o trabalho de reconstrução também da sua categoria de base vem aí num projeto interessante. Fica aí um grande abraço a todos e também desejo a você, Alex, ao Henrique e a toda a vasta audiência do programa um ano de 2022 muito próspero para todos. Grande abraço e a gente vai se ver no próximo programa. Muito bem, obrigado, doutor Cobra, obrigado também, Henrique, pela participação. Às 12h34, estamos fechando assim esta edição do Esporte em Destaque. Agradeço também ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e edição. Segunda-feira a gente vai estar de volta, já naquela expectativa para o início do Campeonato Paulista e analisando as semifinais da Copinha, né? Quem sabe com o Santos na decisão, pode ser um Santos e São Paulo, um Santos e Palmeiras, vai ser no dia seguinte, na terça-feira. Esta próxima semana promete ser agitada e quente para o torcedor santista, tá certo? Então a gente vai ficando por aqui, desejo a todos um bom final de semana. Segunda-feira retornamos 11h30 da manhã aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista com o nosso Esporte em Destaque, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.